E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje eu vou trazer para vocês 10 álbuns que mereceram o Grammy, porém não ganharam, tá? Já é importante eu dizer aqui que os discos que eu vou citar serão discos que estavam concorrendo ao álbum do ano, tá? Não será discos que foram lançados naquele ano, vai ser mesmo só uma outra opinião segundo eu mesmo, tá? No caso, eu mesmo, Andréia Mello. Sobre como eu enxergo esses álbuns e que eu realmente achava que eles mereciam muito ter ganho por diversos aspectos que eu vou citar aqui, tá bom? Então não esquece de comentar no final, me falar o que vocês acharam desses álbuns, se vocês gostam, se nunca ouviram, enfim. Não esquece de falar depois pra mim que eu preciso saber, hein? Se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar pra você poder se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Pra gente poder começar a falar desses álbuns, gente, é importante eu já dizer pra vocês que eu selecionei assim, meio que desde quando eu comecei a acompanhar a premiação mesmo, que eu tive meio noção do que era um Grammy. Então assim, eu vou botar realmente ali de 2000 pra frente, ok? Os muito antigões, muitos álbuns eu nem sei quais são, então assim... por eu não conhecer, eu vou pegar a partir de onde eu me reconheço como pessoa apta para poder falar daqueles álbuns. Eu acredito que vocês também, gente, que os discos que eu vou citar aqui fez parte da vida da maioria de vocês que assistem aqui no canal. Vamos começar lá nos anos 2000, né, que é exatamente o momento onde a gente teve um Grammy, assim, que teve... muitos artistas pop legais concorrendo, né? Dos exemplos que eu posso citar pra vocês, a gente tem o Backstreet Boys concorrendo com o disco My Lane, um deles. Tem a Dixie Chicks com o disco Fly. When I Look in Your Eyes, da Diana Krall. O Supernatural, do Carlos Santana. E o disco Fan Mail, da TLC. Quem ganhou no caso foi o Carlos Santana com o Supernatural, o álbum do ano. Porém, eu acredito que o disco Fan Mail também merecia muito. Inclusive merecia porque o Fan Mail, gente, ele é um disco que ele veio de uma fase das meninas do TLC, onde ele vem depois de muito tempo que elas ficaram sem lançar um álbum e onde elas fizeram muito sucesso. O anterior a esse álbum, que foi assim, um álbum que rolou mega sucesso, emplacou Waterfalls, né? Que é o disco Crazy Sexy Cool. Depois disso elas demoraram 4 anos quase para poder lançar outro álbum. E em 99, quando elas lançaram o Fan Mail, o estilo de música que elas emplacaram no Fan Mail virou uma tendência musical gigantesca para influenciar artistas que estavam lançando produtos em 99, 2000 e 2001. Então assim, o efeito delas foi tão mais a longo prazo que todo esse produto que elas fizeram com aquele estilo meio dark childish, né, que o álbum tem de produção, ficou muito marcante. No Scrubs, gente, No Scrubs foi um single absurdo e levou muito essa era, assim, a outro patamar. Além disso, o álbum também teve a perspectiva de ter aquela coisa futurista sendo trabalhada, enfim, todos esses aspectos. E eu fico triste com isso porque a composição do álbum eu também acho bem, assim... muito para o público, né? Porque ele chama Fan Mail exatamente pela questão dos fãs terem mandado o seu amor, suas cartas, enfim, que naquela época era carta ainda, demonstrando todo o afeto que o público tinha pela banda. Então, eles fizeram como se fosse uma dedicação aos fãs, todas aquelas músicas ali. E passou batido e eu esperava muito que elas fossem ganhar. O próprio My Lane, um dos Backstreet Boys, é um álbum muito bom, mas em comparação ao, por exemplo, o Fan Mail, eu acho que o Fan Mail, ele tem mais, eu vou dizer assim, vou usar um termo que, né, ele é mais verdadeiro, enquanto a gente poderia julgar o Millennium como um álbum mais genérico e que realmente vinha com aquele apelo comercial da época, gente. O Fan Mail, ele realmente foi bem revolucionário, então eu esperava mesmo que ele fosse ganhar o Grammy dos anos 2000.
Seguindo aí, vamos lá para 2004, né? Onde nós tínhamos na categoria de álbum do ano concorrendo o Under Construction, da Missy Elliott, o Fallen, do Evanescence, aprendi a falar tão nojo agora, o Justified, do Justin Timberlake, o Elephant, do White Stripes e o Speaker Box, The Love Below, do Outkast. O Outkast ganhou, né, gente? O Outkast foi uma revolução que aconteceu ali entre 2002, 2003, 2004, que, né, veio aquela onda do crunk e tudo, e eles se destacaram bastante, não somente por isso, mas também pelo hit Hey Ya deles, que vinha com aquela proposta do funk, que abraçou meio que todo mundo e virou meio que uma música histórica, né, Hey Ya. Eles ganharam e eu achei super merecido ganhar. Porém, eu também acho que o disco do Evanescence merecia muito ter ganhado, que é o Fallen. O Fallen, além de ter emplacado os hits icônicos, né, eles trouxeram uma coisa muito diferente na época para concorrer ali num álbum do ano, que foi aquela pegada do rock meio emo gótico com um pouco de rap junto, que virou tendência também dentro dos artistas underground que acabaram se projetando para o mainstream. E é legal dizer isso, gente, porque o Fallen dividiu carreiras, não somente no aspecto de ser o debut do Evanescence e fazer com que eles se tornassem o Evanescence, né? Mas também pela influência que eles tiveram no mainstream para abrir portas para outros artistas. Então, eu acredito que eles levaram mesmo em consideração outras perspectivas nesse Grammy de 2004 para poder avaliar realmente o porquê do Outkast ganhar. Mas eu ainda acho que o Outkast é um álbum incrível dos meninos ali, eles mereceram também. Movendo agora pro ano de 2006, um dos anos onde, assim, pra mim tava na cara quem merecia ganhar o álbum daquele ano, but não aconteceu diretamente como eu esperava e também a gente em si esperava. Estava concorrendo na época The Emancipation of Mimi, da Mariah Carey, Chaos and Creation in the Backyard, do Paul McCartney, Love Angel Music Baby, da Gwen Stefani, o Late Registration, do Kanye West, e o U2 também estava concorrendo com o disco deles How to Dismantle an Atomic Bomb. No caso, o U2 ganhou, tá? O U2 é uma banda lendária, gente, então assim, toda vez que eles lançam um álbum, tem aquela comoção gigantesca, né? Porém, eu acho que o disco da Mariah Carey, ele beneficiou muito mais o mercado musical. Você vê que, por exemplo, ela conseguiu beneficiar o mercado tanto do pop, quanto do R&B, quanto da música black, e com o impacto do disco. Então, assim, o disco emplacou diversos number one seguidos, o disco teve uma vendagem absurda, foi um dos discos mais vendidos de 2005. Realmente eu esperava que esse comeback da Mariah com The Emancipation of Mimi, né, depois de tudo que ela passou, fosse ser visto e considerado pela academia para ser um disco para o pessoal falar, não, realmente, gente, o Emancipation da Mariah tá entregando aí uma coisa que a gente vai ver por muito tempo ainda na música. E foi, gente. Tanto que o efeito do Emancipation, que foi lançado em 2005, ele ficou ativo até 2009 na música. Então, assim, você via que a tendência que ele abriu de mercado não foi muito vista pela academia. E óbvio, né, gente, a gente leva também a questão da academia ser bem machista, porque muitas vezes as mulheres são indicadas, mas elas nunca ganham. São difíceis às vezes que mulheres ganham seguidamente um negócio ali. Inclusive, isso eu já falei num vídeo sobre a exposição das falcatruas do Grammy, que vocês podem conferir aí no final do vídeo, que eu vou deixar lá linkado um cardzinho, que eu falo tudo sobre essas coisas aí. Então, não esquece de conferir depois. Em 2008 foi mais um ano que eu também esperava que o disco do ano fosse ser o que pra mim realmente foi um disco do ano para ser avaliado ali naquela premiação. Na concorrência a gente tinha Echo, Silence, Patience e Grace, do Foo Fighters. Nós tínhamos These Days, do Vince Gill, Graduation, do Kanye West, Back to Black, da Amy Winehouse, e tivemos o River, de Johnny Letters, do Herbie Hancock. No caso, quem ganhou foi o Herbie Hancock com o disco dele. Porém, eu acredito que quem merecia muito poderia ser a Amy Winehouse. A gente sabe que a Amy, tipo, o primeiro álbum dela foi incrível, que foi o Frank, mas o segundo disco dela que fez aquela coisa internacional, né, nova. E assim, o estilo musical da Amy é um estilo musical que não tocava.
Entende? As pessoas acreditam, inclusive, o gênero que ela fez durante essa fase como um neo jazz, que é uma nova forma de você fazer jazz, que incorpora hip hop e outras coisas. Mas por esse disco ser um disco tão épico, lembrado na história, também ser o último disco de Amy Winehouse, por mais que a gente não soubesse que ela ia morrer, né, gente? Então não considerem essa questão, mas considerem do disco ser épico, ter um repertório muito memorável. Ele merecia muito ter ganho o Grammy, mas é aquele negócio, né, gente? Como eu disse, mulheres no Grammy nunca são tão facilmente aptas a ganharem. São raras às vezes, você conta literalmente nos dedos as mulheres que ganharam essas premiações. A academia é machista. Em 2009 também o Grammy, assim, surpreendeu com a pessoa que ganhou, por mais que eu esperasse que quem fosse ganhar naquele ano seria outro artista, né? Mas olha só quem foram as pessoas que estavam concorrendo na categoria daquele ano. Tínhamos o Viva La Vida do Coldplay, Year of the Gentleman do Ne-Yo, In Rainbows do Radiohead e The Carter 3 do Lil Wayne. Quem ganhou no caso aí, né, foi uma pessoa abaixo aí, que foi o Robert Plant e o Alison Krauss com o disco deles Raising Sand. Só que eu acho, gente, que o Viva La Vida foi um disco de 2008 e 2009. Ele foi tipo The Album, né? Ainda mais porque ele é um álbum que passou nicho, né? Ele não ficou só dentro daquela coisa do rock. Todo mundo que inclusive era consumidor de pop, a gente teve um apreço muito grande pelas músicas do Viva La Vida. E não tô falando isso apenas no aspecto da faixa título ter feito muito sucesso. Mas, por exemplo, a gente teve Lost, Violet Hill, né? Então, assim, foram músicas que o pessoal curtiu, que o pessoal ouviu, e é um dos álbuns mais aclamados da banda. Uma pena que passou batido aí por esse Grammy. Agora já começa aí onde o pau come, né, gente? Que é a partir de 2010, onde foi, tipo, the era of the pop music, né? A era da música pop. E no ano de 2010, a concorrência foi de com a gente. No ano de 2010 estavam concorrendo a Beyoncé com I Am Sasha Fierce, o The End do Black Eyed Peas, o The Fame da Lady Gaga, o debut dela, o Big Whiskey and the Gru Grooks King do Dave Matthews Band e a Taylor Swift com o disco Fearless. Quem ganhou no caso foi a Taylor com o disco Fearless, né? Que foi uma coisa totalmente inesperada, mas que foi muito legal para a carreira dela ela ter ganho aquele Grammy. Mas precisamos ressaltar, né, gente? Primeira coisa, Lady Gaga com The Fame, né? O impacto que foi da revolução do The Fame quando a Lady Gaga surgiu. Lady Gaga é uma artista de imagem, Lady Gaga era uma artista que tinha também um discurso naquela época muito libertador já, tá? A Lady Gaga tinha músicas muito à frente do seu tempo, o pop que a Lady Gaga fez naquela época, inclusive, ditou toda a tendência, basicamente, que a gente viveu por 8 anos na música pop. Tudo reflexo da fase dela do The Fame e também ali do The Fame Monster, que são meio que da mesma época, tá? Vou colocar assim. E importante dizer, né, gente, a Beyoncé também merecia pelo grande trabalho que ela fez com o I Am Sasha Fierce, que foi o terceiro álbum solo de estúdio dela. Então, assim, pensa, passar músicas batidas que tiveram nesse álbum como Halo, If I Were a Boy, Single Ladies, né? Enfim, as grandes músicas da Beyoncé, né, que são assim mais marcantes para essa geração de hoje, são essas músicas que pertenceram a I Am Sasha Fierce. E ver um disco desse também ignorado me partiu o coração. Black Eyed Peas também, gente, nessa categoria merecia ganhar, porque o disco deles também foi muito à frente do seu tempo. Foi meio que um segundo estilo que ficou pau a pau ali com o da Lady Gaga, quando a Lady Gaga lançou o The Fame, tá? O disco The End, inclusive, emplacou os grandes hits super memoráveis, como I Got a Feeling, como, por exemplo, também a música Boom Boom Pow do álbum, né? Meet Me Halfway, enfim, I'ma Be, Rock That Body. Então, assim, todas essas grandes músicas do Black Eyed Peas também vieram dessa fase. Então, entende como é difícil a gente fazer um julgamento desse? 2011 foi mais um ano daqueles que, ó, né, cortou nossas cabeças. Inclusive porque esse ano ficou bem claro que o álbum do ano foi boicotadíssimo, né?
Quem concorria nessa categoria era o Recovery do Eminem, o Need You Now do Lady Antebellum, o The Fame Monster da Lady Gaga, Teenage Dream da Katy Perry e o The Suburbs do Arcade Fire. Quem ganhou no caso foi o Arcade Fire, mas era óbvio que quem merecia ganhar o álbum desse ano era a Katy Perry, né? O Teenage Dream foi um dos álbuns mais importantes da década, tá? E ele foi totalmente ignorado pela academia, por mais que ele acumulou as maiores tendências musicais, por mais que ele acumulou o maior número de hits, o maior resultado visual da Katy Perry, o auge da carreira da Katy Perry, né? O auge da música pop ali. Então, tudo meio que o Teenage Dream possuía e passou batido pela academia. Dói o coração, gente, mas aconteceu. 2012, né? Mais um ano aí que a gente também com a corda no pescoço, né? Olha quem concorria aí nessa categoria de 2012. A gente tinha o Wasting Light do Foo Fighters, o Born This Way da Lady Gaga, Do Whoops e Hooligans do Bruno Mars e o Loud da Rihanna, ao lado ali do 21, né? O 21st da Adele. A Adele, no caso, ganhou, né? Mas vamos aos fatos, né, gente? Ali, tirando o do Foo Fighters, que já era uma banda assim que já tinha um legado forte, né? A Lady Gaga tava indo para um segundo álbum de estúdio, a gente tava tendo um debut álbum ali do Bruno Mars, que o Bruno Mars tinha virado uma febre também, que merecia muito, porque o álbum Do Whoops e Hooligans dele é incrível, exatamente pelo estilo de Do Whoop, literalmente, que o álbum tem, que é um estilo de música basicamente assim que a gente não via, né? E ele trazer isso de volta. Inclusive o povo fala que ele é filho do Michael Jackson por causa também dessa fase aí que ele passou. O Loud da Rihanna também emplacou muitos hits, mas julgando por esses daí, gente, eu preciso dizer pra vocês que assim, eu concordo com a Adele ter ganhado totalmente, porque tipo, o 21st é The Album of the Albums, né? Igual tipo lá o da Amy Winehouse. E que bom que eles valorizaram a Adele ganhar. Porém, gente, se a gente for analisar a questão de imagem, de discurso, de influência, o Born This Way foi um disco que ele, assim, ele deu voz para uma geração que não possuía, gente. Então, eu acho que a academia valorizou o mainstream num aspecto e ignorou o efeito revolucionário, por exemplo, que o Born This Way estava tendo sobre uma nova geração ali, inclusive geração essa que viria a ser grandes consumidores do Grammy no futuro, que hoje em dia a gente vê que não perde um episódio da premiação, porque espera realmente que a artista deles, que tanto deu essa voz, vá ser valorizada nos outros. Acorda aí, Grammy 2021, viu, meu amor? O ano de 2015 foi outro ano aí cheio de burburinhos, inclusive por quem perdeu nessa categoria, que perdeu assim descaradamente porque merecia ter ganho sim o álbum do ano naquele ano. Porém, nessa categoria a gente tinha Beyoncé com o self-title dela, o visual Beyoncé, o X do Ed Sheeran, o Girl do Pharrell Williams e o Sam Smith com o disco In The Lonely Hour. Quem ganhou no caso, né, que é outra pessoa, foi o Beck com o disco Morning Phase. Eu realmente não sei quem é Beck com Morning Phase, viu, gente? Mas vai estar passando ele aí pra vocês verem quem é. Porém, Beyoncé foi roubadíssima, gente. Vocês me desculpem, mas uma pessoa que faz o que a Beyoncé fez com o lançamento do disco Beyoncé merecia muito ter sido visto, gente. A Beyoncé revolucionou a indústria a partir daquela época no que a gente vê hoje, tá? Hoje em dia, música e videoclipe caminham lado a lado, sendo lançados sempre em conjuntos, e influenciou também a questão da tendência dos discos visuais. Então, assim, passou batido uma coisa que merecia ter tido uma aclamação necessária, gente. E esse disco, assim, não podia ter ficado de fora. O disco, além de ser, na minha opinião, o melhor álbum da Beyoncé no quesito, assim, de imagem e ainda no pop que a Beyoncé fazia bom, né? Por mais que eu seja a viuvinha do B-Day, o Beyoncé é fantástico. E assim, eu prefiro muito mais do que os discos mais atuais dela. E foi ignorado, tá? De partir o coração, mas foi ignorado. A gente dá um pulão e vamos saltar lá para 2019, que foi mais um ano que tinha CDs incríveis e álbuns que tinham um conteúdo muito bom e importante foram ignorados. Na categoria a gente tinha ali o Invasion of Privacy da Cardi B, que foi meio que o álbum do ano por compulsão de compra popular, né? O By The Way I Forgive You da Brandy Carly, o Scorpion do Drake, o disco Self-Titled da Her,
o Bebongs e Bentleys do Post Malone e a trilha sonora do Kendrick Lamar pro Black Panther, né? O Dirty Computer da Janelle Monáe também estava concorrendo, porém quem ganhou foi o Golden Hour da Kacey Musgraves. Eu preciso dizer, gente, que por mais que o disco da Kacey seja lindo, eu não acho nunca que o nível de criação que a gente teve, por exemplo, no Dirty Computer, foi valorizado quando eles fizeram um balanço para escolher quem ganhava. O Dirty Computer, além dele ser um álbum visual, ele prega um discurso político hiper importante. Ele foi o último disco, inclusive, também que o Prince produziu antes de morrer, que ele estava envolvido na produção com a Janelle. Então, assim, tudo, gente, meio que foi jogado de lado por não sei o que, entendeu? Tinha muito para ser concorrido, tinha muito para ganhar, a qualidade daquele álbum é fenomenal. Se vocês nunca escutaram o Dirty Computer, dá uma passada. Ele é um livro, gente, musical sobre feminismo e sobre autoaceitação de identidade de gênero. É uma coisa inexplicável, é lindo. Por favor, deem um tempo para ouvir o Dirty Computer da Janelle Monáe. No ano de 2020, né, nós tivemos aí os que geraram todo aquele bafafá, né? Quem tava concorrendo em 2020 era o Bon Iver com o disco I, a Lana Del Rey com Norman fucking Rockwell, Ariana Grande com Thank You Next, I Used to Know Her do Her, né? O EP 7 do Lil Nas X, o disco 'Cause I Love You da Lizzo, Father of the Bride do Vampire Week e a Billie Eilish com When We Fall Asleep, Where Do We Go. Quem ganhou foi a Billie com o disco dela When We All Fall Asleep, Where Do We Go, tá? Porém, eu acho que a Lana Del Rey entregou um álbum incrível e que merecia sim ter tido uma aclamação maior perante ali, tá? Eu acho que o que foi revolucionário talvez na Billie Eilish foi o quesito dela ser uma artista com um visual diferente que eles resolveram valorizar, músicas que emplacaram muito e óbvio, né, gente, a comoção também que ela gerou de ser uma artista contra a cultura. A Lana Del Rey já era uma artista veterana ali quando a Billie surgiu, então é um ponto positivo. O Lil Nas X concorrendo com o EP, eu não entendi muito bem, porque eu achava que para poder concorrer na categoria você precisava ter um álbum de estúdio, né? Então, foi a primeira vez que eu vi um EP ser concorrido ali também no Grammy, o que me levanta também o questionamento se não rolou um jabá para poder concorrer e participar das coisas ali, já que o hit que ele produziu com Old Town Road foi, tipo, a música do ano passado, né? Enfim, gente, desses aqui que eu citei, quais vocês acham que foram os mais injustiçados? Comenta aqui que eu quero saber. É óbvio, gente, esse vídeo não é um vídeo de fatos. Ele é factoide, tá? Eu apenas trago a minha opinião sobre como eu enxergo que as coisas deveriam ter ido, tá? Vocês têm todo o direito de discordar, mas se for discordar, eu quero que você comente por que você discorda e quais álbuns vocês queriam que ganhasse. Se caso aqui vocês também quisessem algum álbum que não foi indicado, etc e tal, comenta, gente. É sempre bom saber o que vocês acham, como vocês enxergam a premiação, se vocês acreditam no jabá, tá? Mas comenta, não deixe de comentar que é importante, tá bom? Ó, um beijo gigantesco pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.